Boa tarde a todos e a todas do terceiro A e do terceiro B. Estamos iniciando a nossa aula de História, aula número 7, o fim da Grande Guerra e a nova configuração mundial, aula 7 de História. Teremos como conteúdo as consequências da guerra e o novo cenário mundial e seus desdobramentos. Objetivo desta aula: contextualizar as consequências da Primeira Guerra e seus desdobramentos para compreender o cenário mundial pós-guerra. O que aconteceu de fato pós-guerra, com todos as justificativas, tomadas de território e acordo de paz. A habilidade é a EM13CHS-105, que é identificar, contextualizar e criticar topologias evolutivas, populações nômades e sedentárias, entre outras, e oposições dicotômicas, cidade, campo, cultura, natureza, civilizados, bárbaros, razão, emoção, material, etc., explicitando suas ambiguidades. E aqui, para começar, nós temos a capa de alguns jornais, o Le Figaro francês, né? A Alemanha capitulou. Em Toronto, no Canadá, carros passeavam lotados de pessoas carregando bandeiras dos países aliados. Um grupo entusiasmado percorreu as ruas de Londres de carro. No Brasil, a notícia do fim da guerra tomou as manchetes dos jornais da época. O país inimigo era inimigo declarado da Alemanha. Então vamos analisar essas reportagens aí que configuram um pouco mais aquilo que nós estamos vendo. E aqui o fim da guerra e a ascensão dos Estados Unidos. Ao ingressar na Primeira Guerra Mundial, apenas no desfecho do conflito, os Estados Unidos escaparam de consideráveis perdas, beneficiando-se dos 3 primeiros anos do embate, estabeleceram-se sólidas relações comerciais com os aliados. A ausência de invasões em seu território permitiu aos estadunidenses evitar os custos de reconstrução, tornando-se ao contrário de credores da Europa. Em sumo, os Estados Unidos forneceram financiamento para a recuperação do Velho Mundo, que estava em ruínas em decorrência da guerra. Com a economia em pleno vigor e sem a competição dos países europeus, a ascensão dos Estados Unidos como uma potência econômica e política global foi outra ramificação significativa da Primeira Guerra Mundial. Em resumo, os estadunidenses emergiram como grandes vencedores do conflito. Então aí nós vemos como que foi a construção
do conhecimento da construção dos Estados Unidos com a sua ascensão, né? A sua ascensão para, para o crescimento como país, como potência, né? Então, é muito importante entendermos, né? Entendermos esta razão de crescimento desse país, para compreendermos um pouco melhor como é que eles estão na ponta do mundo hoje, né? Qual o tipo de política que foi necessária para se chegar a esta relação. E agora a formação da Liga das Nações. Com o desdobramento da Primeira Guerra Mundial, emergiu a Liga das Nações, uma entidade internacional que funcionou como precursora da ONU, com o objetivo de prevenir a eclosão de conflitos semelhantes à Grande Guerra. A criação da Liga das Nações foi motivada pelo último dos 14 pontos de Wilson, um plano delineado pelo então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, com vistas a assegurar a paz global. Nós vamos ver que não deu certo, que logo, alguns anos após, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. O 14º ponto de Wilson preconiza que a Liga das Nações deveria ser uma associação geral de nações, mediante acordos específicos com a finalidade de garantir mutuamente a independência política e a integridade territorial, tanto das nações grandes, extensas, quanto as pequenas. Um projeto muito bom. Apesar de ter proposto a formação desta liga, Wilson não conseguiu aprovação do Congresso para a participação dos Estados Unidos nesta organização. Privada do envolvimento da maior potência mundial na época e confrontado com desentendimentos entre seus membros, a Liga das Nações falhou em evitar a eclosão da Segunda Guerra Mundial e foi terminada, dissolvida em 1942. O Brasil, o único país das Américas a participar da criação da Liga, eventualmente abandonou a organização em 1926, devido a divergências com várias nações e também a uma série de desilusões. A principal frustração ocorreu do fato do Brasil não ter recebido o reconhecimento que considerava merecer como representante das Américas na ausência dos Estados Unidos. Então, o Brasil, como um país de proporções continentais, ele queria um respaldo, um respeito muito maior nesta liga, né? Como sucessor dos Estados Unidos, pela sua importância e tudo mais. E não lhe foi conferido. E não tendo esse conferimento, ele resolve se retirar. Agora vamos analisar aqui o surgimento de novos países. Vamos fazer a leitura desse slide, né? Que é um slide importante, e depois vamos fazer a apropriação desse conteúdo também.
Então aqui nós temos os impérios que se desmontaram durante esta primeira guerra e se formaram com novos países. Então há uma nova divisão europeia e esta consequência vai aflorar, né, a Segunda Guerra Mundial. Então agora vamos ter alguns slides que depois eu vou fazer a explicação mais contundente sobre cada um. São 5 slides que vão tratar sobre os prejuízos socioeconômicos. Então vamos fazer a leitura, né? E aí vamos depois de uma vez só explicá-los todos, tá bom?
Bom, gente, então na leitura desses slides, nós podemos perceber uma coisa. Primeiramente, as baixas humanas, né, nesta guerra desnecessária. Segundo, as mulheres tiveram que ocupar o local de trabalho dos homens, como viúvas, como arrimo de família, como sustento de seus filhos. Então se remoldou muitas questões e profissões que até então eram dos homens, isso no início do século passado, tá, gente? Nada com hoje. Não vamos fazer uma comparação pobre, infeliz com a data de hoje. Nós vamos ter que comparar com antigamente. Então, elas assumem forçadamente esse local de trabalho porque necessitam conseguir sustento, sendo viúvas e tudo mais. E a Europa quebrada, gente. Os Estados Unidos vão ajudar nessa reconstrução, mas a Europa está quebrada, arrasada, prédios, rodovias, todo o sistema de transporte. Então há esta forma. E aí nós vemos também outras situações que começam a acontecer. Vem a Revolução Russa, que destitui o czar e mata todo o czar e sua família. A formação da União Soviética, que depois engloba outros países ali do leste europeu para formar essa grande república socialista. Nós vemos também os problemas estruturais que esta guerra causa. Nós vemos países que começam a se despontar neste momento e a Alemanha sai humilhada. Mas essa humilhação alemã nada menos que vai criar esse sentimento contra esses países europeus que vai eclodir depois na Segunda Guerra Mundial. Então aí, de forma resumida, após a leitura, nós temos esses slides aí apresentados para vocês. E agora nós vamos ter uma atividade, vou até puxar aqui a resposta, tá? Vamos ter uma atividade, né, que vocês vão estar falando, né? Todos falam nesta técnica. Lógico, estamos em aula de expansão, fazemos sozinho, mas pensem aqui em todas essas temáticas. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem desses conflitos durante a primeira metade do século XX estão a crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e o totalitarismo, o enfraquecimento do Império Britânico, a Grande Depressão, o declínio britânico, o fracasso das Ligas das Nações, a Revolução Cubana, ou a corrida armamentista, o terceiro mundismo e o expansionismo soviético, ou a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. Então, de todas essas alternativas, apenas uma é a correta. Então, vocês vão agora analisar e chegar a uma conclusão. 5 minutos para essa atividade e depois voltamos aqui para a resolução.
E aqui nós colocamos, né, como alternativa correta, a crise do colonialismo e a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo. Então, a crise do colonialismo provocou disputas acirradas entre os países europeus que foram somados a uma forte propaganda nacionalista que desprezava os vizinhos. Isso proporcionou a ascensão dos regimes totalitaristas em países como Alemanha e Itália. E aqui aplicando, né, vocês vão fazer esse exercício em casa, né, nos estudos desenvolvidos, e esta atividade, explorar a instabilidade pós-guerra dos regimes totalitários, como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, quais foram as causas e consequências desse movimento, e elabore conclusões sobre o fim da Primeira Guerra Mundial e como ela influenciou a configuração do novo cenário internacional e preparou o terreno para eventos subsequentes. Então, vamos fazer esse trabalho. Aí eu vou deixar vocês copiarem agora. E aqui, para finalizar, o que aprendemos hoje. Contextualizamos as consequências da Primeira Guerra e seus desdobramentos. Compreendemos alguns aspectos do cenário mundial pós-guerra. Aqui as referências. Pamela Moraes, Doug Lemov, Ronaldo Vanfas, os slides. E esse foi o nosso material digital. Então, qualquer dúvida vocês podem me procurar na sala ou no chat, que eu estou à disposição. Abraços a todos.